Notícias do dia, ano 6, número 2057. Dia 8 de julho de 2022, sexta-feira. Datas comemorativas. Dia do Padeiro. Dia Nacional da Ciência. Dia Nacional do Pesquisador. Dia Mundial da Alegria. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 24 graus, máxima de 32 graus, 28 graus, Recife, Pernambuco. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 5,34. Valor do euro, em baixa, R$ 5,43. Índice Bovespa, em alta, 2,04%, 100.729 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 4,9%, valendo R$ 116.107,54. IPCA, em alta, 0,47%, maio de 2022. Taxa Selic, em alta, 13,25%, 15 de junho de 2022. Valor do ouro, grama, R$ 298,58. Notícias nacionais. Em junho, União pagou 1,36 bilhão de reais em dívidas atrasadas pelos estados. Do total gasto, 709,93 milhões de reais são relativos à inadimplência do Rio de Janeiro, 518,77 milhões de reais de Minas Gerais e 77,58 milhões de reais de Goiás. Tesouro Nacional autoriza a adesão de Minas Gerais a regime de recuperação fiscal. O Diário Oficial da União publicou nesta quinta-feira, dia 7, despacho do secretário do Tesouro Nacional, Paulo Vale, considerando o Estado habilitado a entrar no programa. Senado aprova crédito consignado para beneficiário do Auxílio Brasil. O texto aprovado prevê o aumento de 35% para 40% à margem consignável dos empregados seletistas, servidores públicos ativos e inativos, pensionistas, militares e empregados públicos. Comissão Especial da Câmara aprova PEC que concede benefícios sociais. Proposta de emenda à Constituição prevê pagamento de benefícios sociais até o fim do ano. Após aprovação na comissão, matéria segue para análise do plenário da Casa. Ministério Público do Rio de Janeiro, MPRJ, faz operação contra policiais acusados de extorsão. Eles são acusados pelos crimes de associação criminosa armada e concussão, que é se aproveitar de cargos que ocupam para obter vantagem. Superior Tribunal de Justiça, STJ, restabelece direitos políticos de ex-governador do Distrito Federal. Com a decisão, José Roberto Arruda recupera os direitos antes das convenções partidárias para as eleições 2022, entre 20 de julho e 5 de agosto, conforme calendário eleitoral. Justiça determina que ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e esposa restituam cofres públicos. Em primeira instância, a condenação previa a devolução superior a 19 milhões de reais. As defesas de Cabral e Adriana recorreram da decisão e a 8ª Câmara Criminal acolheu parcialmente os pedidos. Tribunal de Contas da União, TCU, aprova modelo de desestatização de ferrovia do Porto de Santos. Com a aprovação pelo TCU, o próximo passo é a realização de um chamamento público e posterior assinatura de contrato, o que pode ocorrer ainda neste ano. Segundo a estatal, tal contrato será do tipo associativo. Polícia Federal realiza 3 operações contra extração ilegal de ouro. Nas operações Ganância, Golden Dream e Comando, a Polícia Federal cumpriu 82 mandados de busca e apreensão. Ações visam combater comércio e extração ilegal de ouro no país. Polícia Federal faz operação contra fraudes previdenciárias no Rio. Investigações iniciadas no ano passado constataram a existência de esquema criminoso que fazia divórcios fraudulentos e solicitava benefícios no INSS. HPV. Vacinação é ampliada para homens de até 45 anos imunossuprimidos. Ampliação segue recomendação de sociedades científicas. Segundo a OMS, a estimativa é que haja entre 9 a 10 milhões de infectados por esse vírus no Brasil. Sobe para 142 o número de casos de varíola dos macacos. Maior parte dos casos foi confirmada em São Paulo, seguida por Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Paraná, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Rio Grande do Norte. Conforme o último boletim epidemiológico diário divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra 32.759.730 casos acumulados de Covid-19 e 673.073 óbitos com suspeita ou confirmação da doença. Do total de casos confirmados, 31.094.805 pacientes se recuperaram da doença e há 991.852 pessoas com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde. Vacinação. Total de doses aplicadas no Brasil, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, 454.466.956. Não houve atualização de dados referentes à vacinação.
Distrito Federal antecipa a campanha de vacinação antirrábica. Ao todo, a Secretaria de Saúde disponibilizou 14 pontos de vacinação em diferentes regiões do Distrito Federal. A imunização será feita de segunda-feira a sexta-feira, das 8 horas às 17 horas. Chuvas já afetaram mais de 64,8 mil pessoas no Rio Grande do Norte. Ao menos 1.000 pessoas foram desalojadas pela fossa das águas e tiveram que se abrigar temporariamente na casa de amigos, parentes, vizinhos ou em estabelecimentos. Endividamento das famílias é de 77,3% em junho, aponta a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. As dívidas no cartão de crédito representam a maior fatia do endividamento, com 86,6% do total de famílias. Em seguida vem os carnês, com 18,3%. A atividade econômica recua 0,44% em abril, segundo o Banco Central. Apesar da queda, o IBC-BR subiu 2,23% em relação a abril de 2021. Em 12 meses, acumula alta de 3,46%. Por causa da greve dos servidores do BC, o índice ficou 2 meses sem ser publicado. Poupança tem retirada recorde de 50,49 bilhões de reais no primeiro semestre. Em junho, os brasileiros sacaram 3,76 bilhões de reais a mais do que depositaram na poupança. Banco Central voltou a divulgar estatística após fim de greve. Companhia Nacional de Abastecimento estima que produção de grãos chegue a 272,5 milhões de toneladas. Volume, se confirmado, representará aumento de 6,7% na comparação com a temporada anterior, o que equivale a cerca de 17 milhões de toneladas a mais. Postos anunciarão preço de combustível válido antes da redução do ICMS. Governo deseja que o consumidor compare o preço atual com o que era cobrado antes de vigorar a lei que não permite aos estados cobrar ICMS acima de 17% ou 18%. Dólar cai para R$ 5,34 com alívio no mercado externo. Mercado financeiro teve um dia de alívio, com o dólar em queda após 5 altas seguidas e a Bolsa de Valores em alta de mais de 2%, recuperando o nível de 100 mil pontos. Esportes. Copa Sul-Americana. Oitavas de final, jogo 2. Lanús 0, Independiente Del Valle 0. Campeonato Brasileiro. Série B, 17ª rodada. CSA 0, Ponte Preta 1. Santos anuncia a saída do técnico Fabián Bustos. As mudanças foram realizadas após a eliminação nas oitavas da Copa Sul-Americana, quando a equipe da Vila Belmiro foi superada nos pênaltis pelo Deportivo Táchira, da Venezuela. Vôlei masculino. Brasil vence Canadá e embala na Liga das Nações. O triunfo alcançado nesta quinta-feira, dia 7, deixou o time comandado por Renan Dalzotto muito perto da próxima fase, que será disputada na Itália entre 20 e 24 de julho. Nadal desiste de semifinal de Wimbledon por causa de lesão. Tenista espanhol disse que decisão foi motivada por distensão abdominal. Desta forma, o Miura perde a oportunidade de conquistar os 4 Grand Slams em uma mesma temporada. Notícias internacionais. Ucrânia ergue bandeira em ilha e Rússia consolida ganhos no leste. Moscou respondeu rapidamente ao hasteamento da bandeira e disse que um de seus aviões de guerra atingiu a Ilha da Serpente e destruiu parte do destacamento. Boris Johnson renuncia ao cargo de premier britânico. Processo de escolha do novo líder deve começar agora, disse Johnson à porta da residência oficial de Downing Street. Ucrânia espera que apoio britânico continue após renúncia de Johnson. Gabinete do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeceu ao primeiro-ministro Boris Johnson por defender os interesses da Ucrânia após a invasão da Rússia. Afeganistão. Carro usado por líder do Talibã após ataques de 11 de setembro é desenterrado depois de 20 anos. Veículo pertencia ao fundador do grupo, Mullah Mohamed Omar, e foi desenterrado na província de Zabul, no leste do país. O Toyota Corolla branco ficou embaixo da terra por mais de 2 décadas e será exposto no Museu Nacional de Cabul. Impostor é preso após fingir ser filho desaparecido de família rica na Índia por 41 anos. Tribunal confirmou que Dayanand Gozan assumiu a identidade do adolescente Kanyaya Singh e o condenou a 7 anos de reclusão. China estaria usando inteligência artificial para ler a mente de membros do Partido Comunista. Plataforma analisa expressões faciais e ondas cerebrais para testar lealdade das pessoas monitoradas. Pequim passa a exigir prova de vacinação contra a Covid-19 para acesso a locais públicos. Entre os locais citados em comunicado divulgado pelo governo local constam bibliotecas, museus, cinemas, galerias de arte e centros culturais. Mísseis, bazucas e reforço de caças russos e chineses. Assim desfilam as Forças Armadas da Venezuela. A apresentação contou com mais de 12 mil funcionários militares, policiais e civis, de acordo com o canal estatal do país caribenho. Canadá descarta quase 14 milhões de doses da vacina AstraZeneca. País tentou vender ou doar quantidade excedente, mas não houve interessados. Cão resgatado na Ucrânia ajuda a combater tráfico de drogas nos Estados Unidos. Bruno, como foi nomeado pela polícia de Fort Myers, na Flórida,
atuará em breve ao lado dos agentes do condado. Ator James Caan morre aos 82 anos. Ele foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante pela sua interpretação do gangster Sonny Corleone no filme O Poderoso Chefão, de 1972. Nenhuma causa de morte ou local foram informados. Devido ao horário de fechamento da edição do vídeo, pode haver alguma diferença de conteúdo entre as versões do YouTube e WhatsApp e Telegram. Eventos históricos do dia. Em 1497, Vasco da Gama inicia a primeira viagem marítima da Europa à Índia. Em 1820, o rei de Portugal, D. João VI, assina a Carta Régia dando à capitania de Sergipe a emancipação política da capitania da Bahia. Em 1889, publicada a primeira edição do jornal americano Wall Street Journal. Em 1932, o índice Dow Jones atinge seu nível mais baixo na Grande Depressão, fechando em 41,22. Em 1947, notícias são transmitidas de que um objeto voador não identificado caiu em Roswell, Novo México, Estados Unidos, no que ficou conhecido como o caso Roswell. Em 2011, o ônibus espacial Atlantis faz sua última missão e decreta o fim da era dos ônibus espaciais da história da NASA. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.